Dia a todos nesta manhã de quarta-feira. Wilson's Powers. Eu achei que você ia falar não entre em pânico. Não, isso é do outro. Programa errado, né? É programa errado. Droga. É. Aqui é bom dia. Boa tarde, boa noite, de repente, noite. depois porque vai pro YouTube? Porque vai pro Lembre-se, YouTube. faz pro Então, YouTube. exatamente. Manhã, tarde, noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mas agora ao vivo é bom dia. Bom dia para aqueles que ouvem pelos streamers da vida. Você coloca Spotify, diz? Não. Então vai ser só no É só YouTube. tu mesmo. SoundCloud pode ser uma boa. Pois é, concordo. Então, há 12 anos atrás, nos Estados Unidos, desculpa, há 10 anos atrás, Exatamente. nos Estados Unidos, foi lançada uma revista, na verdade uma mega saga da história Marvel, que tinha como ponto central algo que já tinham feito, se não me engano, há 8 anos atrás. Já tinham Heróis feito? contra heróis. Não, mas a Guerra A Civil... Guerra Civil é heróis contra heróis. Mas eu acho que a Guerra Civil ela tem um quê mais político. Aqui Sim, ficou sim. duas crianças no parquinho, brigando. Sim, não, exatamente. Aqui em Guerra Civil nós temos ideologia, tem todo um contexto para aquilo ali acontecer. E são mais palpáveis, porque apesar de aqui também ter contexto, só que não é palpável, fica bastante superficial. Pois é, então hoje nós vamos falar de uma história que foi lançada há 10 anos atrás. Eu li em 2013. No Brasil chegou em 2013, exatamente. Né? No Brasil chegou em 2013, foi lançado nos Estados Unidos em 2012. E a nossa proposta é, eu nunca quis falar sobre essa revista. Por quê? Porque, vamos fazer um contexto agora rapidamente. Uhum. Mais ou menos lá por volta de 2004, começo dos anos 2000. Começo dos anos 2000, a Marvel estava uma zona. Literalmente uma bagunça. A Marvel, tudo. Eu vou falar só da Marvel, mas estava um caos. Sim. É isso que eu queria falar. Tudo da Marvel. Mas tudo da Marvel estava uma zona. E aí vieram dois caras e alguns editores. Sentaram, principalmente eu, né? Sentaram e falaram, vamos arrumar a casa, vamos arrumar a bagunça. E para isso utilizaram como gatilho uma heroína. Falando já, a Wanda Maximoff. A nossa querida Wanda. Né, que durante o tempo a gente foi Wanda, né? É por causa que o W tem som de V. Então nossa querida Wanda foi utilizada como gatilho para Disassemble, que saiu como a queda, e House of M. A Casa do M mesmo? House of M. No Brasil saiu como a Casa de Mutantes. Tá. Não, acha que tinha traduzido. Então... Numa ela deixa os Vingadores destroçados, porque ela distorce alguns eventos. Pessoas que deveriam estar mortas voltam à vida. E pessoas que deveriam estar vivas voltam à morte. Exatamente. Pessoas que estão vivas morrem. Invasão Skrull do nada. Tudo tem os Kree também? Não, só os Skrulls, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E no House of M tem a famosa frase, cara, não mais 8 mutantes. edições para uma bendita frase. 8 edições? Eu não sei, eu nunca li. Acho que foram 8 edições, 8, 7 edições para uma bendita frase. No more mutants. Sem mais mutantes. Pois é, então. E aí, depois que arruma as duas casas, mata com a cidade de Vingadores que não precisava e de mutantes que não se tinha mais sentido. Vamos para a Guerra Civil. E detalhe importante que livra-se de dois grandes pesos pesados, que é o Hulk e o Thor. O Thor acontece Ragnarok e o Hulk vai para o planeta da Guerra. E aí vem Guerra Civil, que é um estrondo até hoje. É uma das melhores histórias da Marvel, que muita gente voltou a ler quadrinhos, muitos dos fãs velhos voltaram a ler quadrinhos porque fizeram uma história maravilhosa, onde todo o universo foi afetado. E daí em diante começou aquilo que... Todo o universo, principalmente de Terra, né? Principalmente de Terra. É difícil ser afetado. Sim, quem era espaço... É muito difícil. Espaço foge, mas o resto todo mundo foi afetado. E aí que vem talvez o que era a questão. Vieram um festival de sagas depois disso. De mega sagas. Pecado Original depois. E nesse meio tempo acontece um outro fato, que é bom a gente lembrar aqui. Nos cinemas, a Marvel estava começando a engatinhar
2012 já tinha os Sim, Vingadores. sim, não. Falando assim, nesse período entre Guerra Civil e a obra que nós vamos ver agora, Entre 2006 e 12. 12, as histórias estavam começando, o Sim. cinema estava começando a engatinhar, estava começando a. Que o Homem de Ferro acho que é 2006. Eu morava em Formosa ainda. Uhum. E aí eu lembro que eu li em Formosa e eu vi filme em Formosa e o 2 é 2008. 2008 e em 2013 sai o Vingador, Não, sai 12, o 3. 12. Ah, tá, sim. Em 2013 sai o 3, Sai o que é quando 3. essa edição no Essas Brasil edições estavam saindo. está saindo. Nesse meio tempo vai ter Thor, vai ter Vingadores e Capitão América. Então, assim, a Marvel estava se estruturando no cinema para ser o que virou em 2018, 2019. Com o Ultimato, né? Ultimato. Ultimato é o ponto ápice da Marvel no cinema. Por que tá falando Outros tudo isso? heróis, se brincar, posso até sim, falar. Sim. Por que tá falando tudo isso, gente? Porque essa obra que nós vamos discutir, Vingadores vs X-Men, ela tem dois motivos. Ela tem dois motivos. E na época os Vingadores estavam na alta. E tá em mega alta. Vingadores 2 já estava... Não, é 2012. 2012. É o primeiro, são Vingadores. Então eles estavam em alta. Em altíssimo tom. E em contrapartida, os quadrinhos estavam meio que... O quadrinho estava caindo. E os X-Men, que nessa época, vale lembrar, eu não sei quando é que você vai estar ouvindo esse programa, mas que na época era da Fox. E que a Fox não conseguia fazer nada. Nesse mesmo ano saiu o First Class, que é muito bom. Hoje eu acho que ele tem alguns problemas, mas da época era muito bom. Pois é, então você tem de um lado Vingadores, cinema. Mas obviamente o First Class, ou Primeira Classe, não foi nem metade do que foi mas já foi muito, ano. mas foi a redenção, foi o começo. Foi o começo, na verdade foi um suspiro, porque os outros 3 filmes ladeira abaixo. Foi o respiro. Não, pera, 3, que aí vem 4. Não, eu por causa o seguinte é o Dia de Futuro Esquecido, aí Apocalipse e acho que já é o Fênix Negra. Ele é Fênix Negra. Não, o Fênix Negra, ele tem seus problemas. Eu não vou falar a minha frase que eu pensei em falar, só porque vai dar... Ele tem seus problemas. Não, porque eu ia falar que o Fênix Negra ele me surpreendeu mais do que o Ultimato. Surpreendeu. Não tô falando que é melhor. Sim. Obviamente o Ultimato é bem melhor. Só que o Ultimato, pra mim, algumas coisas ali eram... Eu brinquei com os colegas, eu já li isso aqui nos quadrinhos há muito tempo. Então não foi uma novidade. Sim. Mas ele me surpreendeu mais. Mas ainda é um filme que tem muitos problemas. O Fênix Negra. Sim. E aí nós temos o quê? 2 grandes produções em alta e a galera da Marvel senta e beleza, vamos alavancar vendas. Junta Vingadores de um lado, X-Men do outro. E vão querer fazer um ringue de combate lá UFC. Então nós temos como escritores... Tem uma cacetada de gente. Jason Aaron, Brian Michael Bendis, Ed Brubaker, Matt Fraction e Jonathan Hickman. Cara, tem nomes aí que não faz sentido a história ser tão ruim quanto é. Veja, gente, já metendo em exposição. A história tem muitos problemas, tem muitos temas complicados. Basicamente, você tem um peso pesado da Marvel. Hickman, Bendis e Brubaker, eu já li histórias maravilhosas. Sim. O Bendis com o Demolidor é uma das poucas histórias que sai lágrima. É maravilhosa. Brubaker na época do Capitão América, que é uma das melhores... eu não vou falar trilogias, porque foram mais tempos. Mas a era do Brubaker, tanto que tinha recentemente uma época com o Capitão Hydra, que rolou esses dias, a galera lá no Twitter querendo falar, o Brubaker, dá pra você voltar aí e resolver essa bagunça? Então, Hickman, depois de um tempo, na época a gente não conhecia tão bem, mas depois de um tempo ele que fez a terceira, que foi a Fusão dos Mundos, 2015. Esqueci. Sim, Guerra Secreta. Ele que fez Guerra Secreta. Matt Fraction. Ele fez muita coisa boa. Coisa boa. E então, o mais fraco aqui é o Jason Aaron. Você conhece ele? Não me lembro de muita coisa que ele fez. Talvez possa ser bom, mas por a gente não conhecer... Mas assim, a gente tá falando da nata. Tá, então aí a grande questão é... Rapidinho, no traço nós temos simplesmente John Romita Jr. Tem o Lenny New, que ele também faz algumas histórias. Ele desenha muito bem. Ele que fez
Olha, A invasão secreta. Ele que vai desenha a ter invasão Andy secreta. Kubert, vai ter muita gente muito boa, De nome. de peso, para uma história Muito complicado. que ela tem seus perrengues e furos. Porque aí, colocando a Wanda, o que acontece? Como os Vingadores... como tinha acontecido, a Wanda tinha feito tudo, a catástrofe que ela fez. Então, a ideia foi assim... Como que a gente pode dizer que eles quiseram usar o motivo dela ter surtado aqueles 8 anos atrás para tentar reestruturar os X-Men? Agora, de novo? Pois é. Então foi meio que isso, e juntando essas duas coisas, de estar os filmes estar em alta e ter esse fato de que, como a gente tinha dito, e fazer, bora tentar essas duas coisas. E para variar, e o que mais mexe com os X-Men, que é a nossa querida e amada Fênix. E a agora... Fênix sempre foi um problema. Sim, Fênix sempre foi um problema. Porque ou vamos usar ela muito bem, ou vai ser uma história, pelo amor de Deus. Pois é, então, 2 músicas e daqui a pouco a gente volta. Você sabia que é com a certidão de nascimento que a criança pode se matricular na escola e ter atendimento médico nos postos de saúde e hospitais? E que é com a certidão de nascimento da criança que os pais podem participar de programas como o Bolsa Família e podem ter direito a outros auxílios sociais? Mais ainda, é a certidão de nascimento que permite tirar outros documentos da vida adulta, como a carteira de identidade e o título de eleitor. Então veja que importante é a certidão de nascimento. Mas se os pais não tiverem a certidão dos filhos, é só ir ao cartório da cidade e pedir para tirá-la. Não importa a idade, não existe multa e o documento é de graça. Isso é lei. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Agora sim voltamos. Não, pera, voltamos? Voltamos. Então vamos lá. Samuel, rapidamente nos fale sobre... da história. Você vai falar da parte Vingadores e eu vou falar da parte X-Men. Por quê? Sei lá. Não, pera, mas eu vou começar pela premissa da história. Então vamos começar pela premissa da história. Não, aí a gente começa pela premissa e depois a gente divide. Tá bom, então ok. E era uma vez uma moça chamada Hope Summers. A primeira menina que nasceu depois da bagunça do House of Fame, depois do No More Mutants. Primeira criança que nasceu possivelmente com gene mutante. Com gene mutante ativo. Acho que é. Então, ela é filha de quem? É que tá. Eu não me lembro, sinceramente, não me lembro. Summers, tá? Filha do ela é da família Summers. Só que com quem? Com a Emma ou com a Jean? Não é com a Emma, não. Então. Mas ela... não, ela é do futuro alternativo. Ai, meu Deus trago do céu. Lembrei, não. Ela é trago pelo... Ela é filha do Cable? Ela é filha do Cable. Caraca, pior ainda. Pera, mas como que... Não. Sim, gente. A coisa surta. Por quê? Não, vamos. Pula. A Hope, ela é... ela é filha do Summers, do Scott, se não me engano. Não, Cable. Não, mas ela é cuidada pelo Cable. Não, ela é cuidada pelo... Ela é cuidada pelo Cable. Não, ela é cuidada pelo Cable. Porque o Summers não pôde mais cuidar dela. Ai, meu Deus do céu. Calma. E aí ela... X-Men. É exatamente isso. Tá aqui. Eu não sei. Eu tô na dúvida. É uma filha adotiva do Cable. Eu não falei? Ela é filha de alguém que no universo dela tem poderes, que veio pro nosso mundo. Tá, mas como que ela... Aí a gente teria que ler. Aí, não, pula. Não é. Acho que mas de qualquer forma, ou sorte... A gente só vai falar bobinha ali. De qualquer forma, ou sorte, ela é a menina que vem com poderes. Sim. E que a Fênix deu ar da graça. A Fênix falou que vai voltar, quer dizer... A Fênix tá voltando. Tá voltando, né? Nem que falou, né? Tá voltando. Então, muita gente começa a cogitar que a Fênix tá voltando por conta da Hope. E ela falando com a Day, onde que ela tem contato com a Fênix. Exatamente. Ela tem uma ligação com a Fênix. Então, a Fênix está vindo, a Hope é possivelmente a sua... próxima hospedeira. E, na visão do Scott e dos X-Men e dos mutantes, ela é preocupação dos mutantes. Para os Vingadores é preocupação mundial. Então, os dois grupos vão literalmente quebrar o pau
pra saber quem fica com a menina E quem resolve essa bagunça? e quem resolve a bagunça. Cara, o Capitão América, ele tá filho da mãe. Então, filho da mãe, pra não falar outro termo, porque, cara, ele tá... Não, Scott, você tem que entender, você precisa entregar a menina pra nós, você está dificultando as coisas, você não sei o quê. Eu olhando assim, cara, que retardado, velho. E aí eu Que gosto, cara burro. E aí eu gosto de uma das frases do Scott. Vocês nunca fizeram nada por nós. Essa hora os X-Men estavam me ganhando muito. Nessa hora os X-Men estavam ganhando muito. Porque realmente, os X-Men por muito tempo, e você sabe melhor do que eu, Lorde Vida, por muito tempo foram chutados, escorraçados, a escória da humanidade, caçados, literalmente caçados. Literalmente caçados. E então, do nada, só porque tá rolando a Fênix e a Hope possa ser a possível próxima hospedeira. Ah não, brother, manda pra cá. Nós resolve e de forma autoritária. Eles Sim. não, apesar de ter, entre aspas, o capitão fazer o pedido, entre aspas, mas na verdade ele já tinha certeza que ele ia cair na porrada. Na verdade, eu acho que ele queria cair na porrada. Dá pra dizer que pela primeira vez. E uma coisa interessante, hoje a gente já tinha conversado sobre isso, em que quando você começou a ler Vingadores, ler algumas grandes histórias dos Vingadores, eu falei, tem histórias que eu nunca tive contato. Não é porque eu não. Exemplo, Guerra Chris Skrull. Skrull, nunca li. Eu só li porque ficavam mencionando toda hora. Pois é, assim, quando eu falo que eu nunca li, é porque Depois você leu, depois eu li, lógico. Mas é porque a minha linha de editor, a minha linha de leitura sempre foi Mutantes. E os Mutantes nunca ou Street, e nunca tiveram ligações com esses eventos. Com os Vingadores, na verdade, né? Então, quando nós começamos a pegar essas histórias e começamos a ver que elas são bem diferentes, X-Men é uma coisa, Vingadores é a outra. A frase do Scott, pra mim, fez um sentido tão absurdo. Porque foi o que eu ouvi durante muitos anos da minha vida como leitor Marvel. Eu acho que mesmo se alguém leitor Marvel achar ruim, pode não sentir o peso como alguém que leu por anos X-Men, ou acompanha os X-Men, ou já leu muitas coisas dos X-Men, pode não sentir. Mas saiba de que os X-Men, como falei, eram uma escória. Eles nunca foram bem tratados perante a humanidade. E os Vingadores nunca fizeram nada. Não, tanto que tem uma coisa muito interessante na abertura. Na primeira página tem a frase clássica. E houve um dia como nenhum outro, em que os maiores heróis da Terra se viram unidos contra uma mesma ameaça. Naquele dia, os Vingadores nasceram para combater os inimigos que nenhum super-herói poderia enfrentar sozinho. Logo embaixo vem os X-Men. Filhos do átomo, mutantes, temidos e odiados pelo mundo que juraram proteger. Eles são os heróis mais estranhos de todos. Eu diria que eles são uma escória, na verdade. É um contraste muito absurdo. Enquanto você tem o herói, o modelo, você tem a aberração. Que precisa ser escondido. Tipo o filhinho feio, o patinho feio. E que eu vejo que por isso que é muito forçado. Algumas ideias são interessantes, mas você está fazendo guerrear. Se fosse para acontecer uma briga entre eles, já era para ter acontecido há muito tempo. Com muito mais motivos. Muito bons motivos. Não, porque a Fênix está voltando. E aí que vem. Vale dizer uma coisa. Eu estava conversando com um grupo, meu grupo de RPG, alguns dias atrás, em que eu soltei uma que eles ficaram... Eles me perguntavam, mas como assim? Gente, verdade. A Wanda nunca foi X-Men. É uma mutante? Uma mutante. Não, ela já foi do Magneto. Do Magneto. Mas X-Men não. Da Irmandade dos Mutantes. Mas ela nunca foi X-Men. A maioria do tempo ela sempre foi Vingadora. Sim, ela sempre foi Vingadora. Mas é uma mutante. Hank McCoy já foi X-Men, já foi Vingador. Wolverine, X-Men, que também já foi vai tudo. Eu tô falando de personagens que nessa história eles realmente ficam deveriam ficar muito balançados. Eles tentam fazer isso com o Wolverine. A Wanda esquecida, o que faz sentido, por causa que ela é o pilar, motivo de muitas dessas brigas, tanto dos Vingadores e tanto dos X-Men. Não tá aí, a gente tem todas as edições, mas é a edição 0 que não tá aí. Sim. Que é onde dá o contexto de tudo, por que vai... Quer dizer, do passado para se situar no futuro, dos acontecimentos futuros. Agora, é uma das coisas que eu
apesar de a gente estar falando dessa crítica de que os Vingadores nunca fizeram nada pelos X-Men, mas infelizmente ou felizmente, não sei, é da história. Porque os X-Men, eles têm que ser assim. Porque senão eu vejo que os X-Men morrem. Sim. Você mata primeiro os X-Men. Então, mas mesmo assim, mesmo sabendo de que não é bom a mudança, não precisava desse conflito. Sim. E nós vamos ter um conflito por causa de uma personagem, até que quando a Fênix chega, a Hope não se torna a hospedeira, e quem se torna hospedeiro, aí sim a coisa fica complicada, que são 5 figuras. São 5 malucos. Até aí dá pra falar. Dá pra falar que é o Scott Summers, Namor, Emma Frost, Magia e o Colossus. Desses 5, gente, 2 vão ser praticamente esquecidos. Que é a Magia e o Colossus. Namor é interessante. Os dois principais são a Emma Frost principalmente e o Scott. O Scott, ele literalmente vira... É como eu falei pra você, eu sinto o Cíclope ele sendo a peça central de que faz a história rodar. Só que algumas coisas são muito frágeis. As motivações que o levam a tomar algumas decisões na história, porque ele vira e fala assim, dando um pequeno spoilerzinho, mas está na história, já que agora nós temos poder, vamos mudar o mundo. Sim. E mostrando a benevolência de que os X-Men querem trazer para o mundo. Tudo bem que aí vão causar alguns problemas, aí vão ter os desdobramentos, mas nos finais da história você nem sabe por que ele já está brigando. Eu me perdi, tanto que até dei uma relidinha nas últimas, porque eu tinha relido as 5 edições primeiras, as 6 e as 7 eu tava batendo o olho e falei, não aguento mais. E então, depois quando chega na parte, na apoteose da história, no desfecho final de toda a bagunça, você vira e fala assim, pô, só isso? Tudo isso para isso? Para isso. Tudo bem que aí entra uma das coisas interessantes, que depois dessas histórias, o ciclo fica maravilhoso. Sim. Depois vem anos depois vem o segundo House of M, que é Krakoa, etc. Mas aí vão ser coisas de muitos anos depois que eles vão se aproveitar desses eventos. Mas a história em si... a história deixa muito a desejar. E uma coisa que eu comentei com você quando eu estava lendo. Eu sinto que os X-Men são colocados como vilões, os Vingadores são colocados como heróis, mesmo quando o que os X-Men fazem, como a Força Fênix, se tornam as grandes figuras. Sim. 2 músicas? 2 músicas. Então, mais 2 músicas e daqui a pouco a gente volta. No Brasil, a violência familiar é uma dura realidade bem maior do que a gente imagina. Tudo o que prejudica o bem-estar e a integridade física e mental de uma pessoa da família é violência. Tudo o que tira a liberdade e impede o pleno desenvolvimento de uma pessoa da família é violência. A violência familiar acontece dentro e fora de casa. E combater esse mal não é fácil, principalmente porque, na maior parte das vezes, a gente nem percebe que alguém da nossa família está precisando de ajuda e de suporte. Se alguém precisar de ajuda para acabar com qualquer tipo de violência familiar, basta procurar a delegacia mais próxima, Ministério Público ou ligar para o Disque 100. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Muito bem, Sam. Terceiro e último bloco de Vingadores vs X-Men. Uma cena que você questionou. Questionou? Muito. Olha, eu posso falar a mesma cena que num tempo, como eu li e reli, né? Não reli tudo da última vez, mas eu li até as 5 e bati o olho nas outras 2 só para lembrar. Mas a cena final dos... acho que vai ser um spoiler. É da 7. Quando o Cíclope vai ter um novo desdobramento para ele, a primeira vez que eu vi eu falei, uau, caraca, com as motivações que ele tem, Cíclope estava certo, aquela brincadeira, aquele meme que virou na internet, com a camisa da cara do Cíclope, o Cíclope estava certo. Massa, da hora, é isso mesmo, Cíclope no poder, ele sabe de tudo. Aí
quando eu revi essa cena hoje, eu falo, caraca, velho, que cara burro. Tipo, é muito raso o político que ele quer ser, o quase terrorista que ele quer ser, não sustenta. Então, assim, pela mesma cena, numa época eu gostei, hoje em dia eu questiono com muita força. Com muita força mesmo. Pra mim, inevitável é quando ele começa a querer treinar Hope logo no começo. Que ignora-se que uma vez os X-Men tiveram uma sala do perigo. E ele vai treinar ela sozinho na porrada. Literalmente batendo nela. Assim, você tem que aprender a se defender, tem que aprender a se defender. E ele não é isso. Também uma das coisas que também é muito triste, as cenas do Capitão, que como falei, é deplorável. Eu não me lembro de um Capitão América tão autoritário daquele jeito. Eu vou dizer um termo que virou modinha hoje em dia falar, né? Mas ele virou quase um fascista. Autocrático. Total. Wolverine frágil pra caramba. Fica nesse, sou X-Men, sou Vingador, não sei, aí eu luto pra quem, aí de repente parece que ele luta pra ele mesmo, aí vira uma bagunça, aí o personagem fica um pouco sem propósito, quer dizer, não é que sem propósito, tem um propósito, mas não ganha, não convence, não explica nada, não tem desdobramento algum, as coisas que ele é esquecido, aí tem alguns flashes da Jean por causa da Fênix, em resumo, vira um balaio de gato. Vira muito chato, vira muito superficial, vira muito... E volta e meia a porradaria rola, assim, tudo é motivo pra começar a se bater. Lutas. Não, épicas entre aspas. Uma das coisas que eu sempre falo, quadrinhos, apesar de a gente lembrar de cenas maravilhosas, de brigas, Guerra Criscu, quando o Rick Jones invoca o poder dele, sai heróis e vão destruir acho que era os Skrulls, né? Eles vão destruir os Skrulls, é muito boa. Na Guerra Civil, quando você tem uma das brigas dos heróis que estão registrados contra os outros que são clandestinos, que se tornaram clandestinos, né? Também é uma das brigas icônicas, mas a briga... A ação, como por ser quadrinho, ela é muito reduzida. Ela não é muito retratada. Só que no quadrinho, o que eles fizeram? Quiseram parecer que fosse o cinema. Ficar, eu tenho o poder tal. Aí usa o poder da pessoa. Mas eu sou tal pessoa que faz não sei o que. Aí fica uma briga, parece uma briga. Se eu fosse pro cinema, talvez funcionaria, mas o quadrinho não funciona. Simplesmente, onde entra a nossa discussão clássica, são mídias, que a narrativa desse quadrinho parece que não foi feito para quadrinho. Foi feito para o cinema. E nesse meio tempo, Samuel, vamos lá. Uma cena que você gostou. Essa é complicada. Não, eu já falei. Eu vou usar as mesmas cenas, que é uma das cenas finais. Eu gostei da época e hoje eu não gosto. Eu gosto quando a Fênix vem. Quando a Fênix assume o poder deles. Tá bom, a ideia da utopia, quando os X-Men viram e falaram, então vamos levar a benevolência pro mundo, a ideia é boa. Não exploram a tanto, acho que poderiam explorar muito mais. Ficou raso. Mas ficou... feito um pires. Então tá, é uma cena boa. É uma ideia muito boa, que não evoluíram. Que Magneto também tá envolvido. Sim. Magneto... Xavier não. Xavier também está envolvido. Não, mas ele falou que ele não acreditava que daquele jeito iria acontecer. Mas é porque acontece a famosa cena do Scott com Não, mas aí o professor. E aí que tá, Samuel? Passados-se 12 anos. 10. Desculpa, passados 10 anos. A obra envelheceu bem, envelheceu mal? Pra mim envelhece muito mal. Não sei se é porque, como eu estava até conversando com você mais cedo, é uma história que talvez por ter... Não sei mais, vou usar esse termo, mas não de uma forma pejorativa. É por ser mais ingênuo. Eu tinha uns de 15, 16 anos, então algumas ideias realmente são bacanas. Saber pelo contexto também poderia ser mais interessante, mas hoje em dia... eu acho que ela envelheceria muito mal. Isso vai lembrar que de 2017 a 2019 eu lia só histórias dos anos 70.
Foi uma das épocas que eu li muita história dos anos 70, tanto que até me acostumei com aquela narrativa muito truncada, lenta, muito texto, muitas coisas óbvias. Então não é nem porque, só porque é recente, não. Eu já li histórias que realmente eram de muito tempo atrás e continuam maravilhosas. Óbvio que eu tenho um outro quesito narrativo, mas isso com o tempo eu sempre gostei, sempre achei gostosinho algumas narrativas antigas, porque eram um pouco mais puras. Sim. E não eram muito corridas. E uma das coisas muito boas é que tudo se resolvia em 2 edições. Num mês começava o problema e no próximo se fechava. Então as histórias elas tinham... Quiçá 3 edições. Né, no máximo. Então as histórias elas tinham... eram mais... Fluidas. Eu ia dizer que menores, mas não necessariamente de ruim de qualidade. Uhum. Mas que como não se tinha tanto tempo para fazer, porque sempre tinha que estar vendendo, etc. Então tinha uma certa qualidade e não tinha enrolação, principalmente. Porque hoje em dia você pode ler uma coisa de 2 edições e chegar na 6ª não aguentando mais. Não, esse daqui tem 7. Tem 7, mas são... 7, tem 2 edições, geralmente tem 2 edições em lembrando cada que uma. ela tem 7, mas olhando duas edições em cada são 2 uma. edições por uma, é um ano isso daqui, tranquilo. É um ano. Geralmente a maioria das super sagas da Marvel é um ano. Então você tem um ano de histórias pra... Não muita coisa. Não muita coisa, chegar no final e falar, tá, legal. Hoje em dia... Não é uma história que se impactou, não é um pecado original, que é muito boa história, apesar de ter seus problemas. Guerra Secretas. Civil, Guerras Secretas. São... Por exemplo, Guerras Secretas mesmo, que a primeira edição, até hoje... De 80 e pouco, de né? 84, 85, se eu não me engano. Tem um tempinho já. Já tem uns bons anos. Eu não li a segunda, mas falam que a segunda ela é meio complicada. Mas são obras que têm um quê? Ainda, né? Famosas obras que... O Default, o Disassemble é bacana. O House of M só por causa de uma frase. Mas o Disassemble, ou A Queda, que saiu no Brasil, ela é boa. O final é meio apressado, mas ela é boa. Até o próprio Guerra Civil, nós já falamos, que virou um clássico dos clássicos. Não é? Mas essa história em especial, ela... Não, é esquecida. É esquecida. Pra mim... Ela vai ser... Não, já esqueceu. Eu esqueci dessa história. Eu li há 10 anos. Eu li há 10 anos essa história. Então, 19, gente, né, que foi não é só porque a obra é nova que necessariamente ela vai impactar. Como espera-se que ela... Na época, sim. Na época, eu acho que sim. Eu tenho uma crítica de que algumas histórias em quadrinhos viraram muito expresso nos últimos anos. Não sei se... Só temos que vender e algumas se perdeu essa qualidade em algumas histórias. Tudo bem que hoje em dia a gente não acompanha quase nada e os lançamentos estão muito complicados devido à pandemia. Sim. Muitos lançamentos se tornaram bimestrais ou até mesmo trimestrais. Por exemplo, tudo bem que ela já estava tendo alguns problemas de lançamento, mas o Doomsday Clock, que é da DC, Sim. que é a vinda do universo Watchmen para o universo da DC, também teve muitos problemas, como eu acho que 2018 acabou em 2020. Então, gente, X-Men vs Vingadores. Uma história honky-dory que eu não indico vocês comprarem e comprar qualquer outra coisa. Se você quiser ler, tá bom. Baixa pela internet. É risco, por conta de risco. Não gaste dinheiro que eu isso. Por favor, a gente só gastou porque... não sei. Gente. Mas tá bom, é legal. É divertidinho. Não é divertidinho, não. Tem momentos. Você vai gostar de algumas, algumas coisas, de algumas ideias, mas no fim das contas vale por uma única cena. Cíclope as right. Cíclope estava certo. Ele estava certo. Fique com a programação da Rádio Utopia 91,1, Rádio Comunitária Ponte Nativo Federal. Para quem ouve pelas internet da vida, como eu sempre digo, no YouTube, vai viver sua vida com responsabilidade. Amém. Diga seu tchau. Alô. Utopia FM.